No vídeo de hoje, nós vamos ver um conteúdo de matemática que é do 8º e do 9º ano, que se chama Medida de Tendência Central. Para você que é meu aluno do 9º ano, você já deve ter visto esse conteúdo anteriormente, ou comigo, ou com outro professor. Então, preste atenção para poder recapitular bem direitinho esse assunto. E para você que é meu aluno do 8º ano, preste atenção que você está vendo esse conteúdo pela primeira vez. Fique atento a alguns detalhezinhos. Não é difícil esse conteúdo, certo? Vamos lá? Vamos lá. Como eu disse para vocês, vamos ver o conteúdo de medida de tendência central. Ele não é um conteúdo difícil, ele é um conteúdo muito simples. Tem que se atentar somente a alguns termozinhos para você conseguir fazer o cálculo. Tem uns que nem precisa de cálculo, é só você somente observar e se atentar. Não fique pensando que matemática é difícil, matemática é fácil sim, você consegue sim aprender. Nessa parte aqui do conteúdo de medida de tendência central, nós vamos ver esses três termozinhos. Tem mais um, mas não se preocupe, que ele é tranquilo. Que esses termozinhos aqui, média, moda e mediana. Em algum momento, você já deve ter feito algum cálculo de média. Se não fez, você vai aprender hoje. Outra coisa também, essa parte de média, você já deve ter visto muito, se você é aluno, você já fez a sua média da unidade. Você pega a sua nota 1, vamos dizer que na nota 1 você tirou 5 de atividades, e na nota 2 você tirou 9. Quando eu somo 9 mais 5, eu vou dividir por 2, porque são duas notas. 9 mais 5 vai dar 14, dividido para 2 dá 7. Então, a sua média na unidade vai ser 7. Então, a média é isso, é você somar as notas e dividir por 2, porque nesse caso da média da unidade é 2, porque são duas notas. Se fosse a média do final do ano, você teria que somar suas 4 notas e dividir por 4, porque são 4 unidades. Mas é super tranquilo, você já calculou isso em algum momento, se você não calculou, você vai aprender agora. Média aritmética. Eu coloquei um problema, para poder ficar mais fácil de você conseguir entender. Mas não se preocupe que não é difícil. Só precisa se atentar a alguns detalhezinhos, mas é super tranquilo. Vamos lá. Em uma escola de música, as turmas são formadas por apenas 7 alunos. Na turma A estão matriculados Matheus, Pedro, Rodrigo, Carolina, Ana e Tereza. Eles possuem as seguintes idades. Matheus tem 12 anos, Pedro tem 13 anos, Rodrigo 12 anos, Carolina 10 anos, Ana 11 anos, a outra Ana 14 anos e Tereza 15 anos. Eu não coloquei aqui a pergunta, mas eu vou calcular a média das idades desses alunos que estão matriculados na turma de música. Professora, como é que é esse cálculo? Primeiro, você pode colocar a escrita de média, mas você pode colocar somente essa siglazinha aqui, ó, ME. Aqui em cima é a soma de determinados valores e aqui é o total de elementos. Professora, como assim? Vamos lá. Como eu quero saber a média das idades, na partezinha de cima eu vou somar, que essa parte de soma de determinados valores, eu vou somar justamente as idades, que foi o que eu coloquei nessa partezinha de cá, para poder ficar mais fácil, mais rápido para vocês pegarem. Nessa partezinha aqui de baixo, que é chamada de denominador, é justamente o total de elementos. Quais são esse total de elementos? Ou seja, qual é o total de alunos que aparece na minha questão? É 7. Então, eu venho aqui, ó, coloco 7. Ah, professora, então, quando eu for calcular a média, eu vou colocar o total de elementos, é o total de alunos, total de unidades, que é justamente quando a gente for calcular a média das notas. Sempre vai ser o total de uma quantidade total. Pensa assim. E a outra é a soma de determinadas coisas, ou seja, idades, notas, partidas. Então, sempre vai depender do problema. Se atenta somente a esses termos. Total de elementos é o conjunto total que aparece. Qual é o total de alunos que tem nesse problema? 7. E em cima é a soma das idades. Então, aqui eu vou somar 12, que é a idade de Matheus, 13, que é a idade de Pedro, Rodrigo, 12 anos, Carolina, 10, Ana, 11, a outra Ana, 14 e Tereza, 15. Então, você vai colocar essas parcelazinhas assim, a soma direitinho em cima, e embaixo você vai colocar o númerozinho 7, porque o total de alunos que aparece na minha questão é 7. Vamos lá. Eu venho agora, faço a soma dessa partezinha aqui de cima todinha, que vai dar exatamente 87. Como eu não terminei o processo da divisão, eu vou só repetir o 7. Depois que eu somo tudo da parte de cima, eu repito o númerozinho da parte de baixo, aí depois eu faço o processo da divisão. Quando eu divido 87
por 7, vai dar esse númerozinho aqui, ó, 12,42. Ah, professora, mas assim, não é um número inteiro. Depende. Tem questões que vai dar um número inteiro e tem outras questões que vai dar um número decimal. Você faz o processo da divisão e para na segunda casa decimal. Aí fica muito tranquilo de você conseguir resolver. Vamos lá. Vamos ver agora ver a parte de moda. Peguei o mesmo problema de média aritmética. Para ficar mais fácil de vocês entenderem, pense assim, moda é o número que mais se repete, que mais aparece na questão. Eu peguei as idades de Mateus e fui escrevendo aqui, ó, as idades dos alunos todos. Mateus 12, Pedro 13, Rodrigo 12, Carolina 10, Ana 11, a outra Ana 14 e Tereza 15. Então, foi 12, 13, 12, 10, 11, 14 e 15. Sempre você vai observar a sequência. Agora, vamos lá. Qual a moda dessa questão? Qual foi o número que mais repetiu na minha sequência de idades? Foi justamente, ó, o número 12. Então, a minha moda é 12. Coloco moda, faço a escrita aqui de moda, coloco o MO e coloco o númerozinho 12. Professora, é só isso, moda? É só isso. Você vê a sequência, vê qual foi o número que mais apareceu e coloca lá o númerozinho. Só isso, não tem cálculo nenhum. Agora, nós vamos à parte de mediana. Mediana, se atenta a um detalhe. Mediana é o termo que está exatamente no meio. Pensa assim, professora, como assim? Vamos ver na questãozinha que a gente já viu em média, já viu em moda. É a mesma questão. Para não ficar tão confuso. Vamos lá. Na moda, eu escrevi exatamente como aparecia. Eu fui escrevendo sem colocar em ordem nada. Só fui escrevendo do jeito que estava na questão. Na parte da mediana, não. Eu tenho que pegar essa sequência de idades, eu tenho que colocar ela em ordem crescente, do menor para o maior. Que foi exatamente o que eu fiz aqui, ó. 10, 11, 12, 12, 13, 14, 15. Então, eu coloquei tudo em ordem crescente. Agora, vamos lá. Eu disse para vocês que mediana é o termo que está no meio. Então, qual é o termo que está exatamente no meio da minha sequência? É justamente, ó, esse número aqui, o 12. Tá vendo que eu tenho 3 números para cá e eu tenho 3 números para cá. Então, a minha mediana é 12. Então, vem aqui, ó, coloco 12. Você pode colocar a mediana MD. Tem professores que, tipo, caso você não lembre as siglas, você pode colocar mediana igual, não tem problema nenhum. Se você colocar só a siglazinha, a PRA também aceita. Certo? Outra coisa importante. Essa sequência, eu tenho quantos números nessa sequência? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quando eu tiver uma sequência, quando eu contar nessa sequência e der ímpar, vai dar exatamente um número que vai estar exatamente no meio, que vai ter a mesma quantidade da esquerda, a mesma quantidade da direita. Agora, se eu fizer a contagem dos meus números e der um número par, o que vai acontecer? Vamos lá. Eu coloquei a mesma sequência da questãozinha, só que eu adicionei esse númerozinho 9 aqui, certo? Quando eu for fazer exatamente o cálculo do meio, vamos lá, 9, 10, 11, 12, 12, 13, 14, 15. Que vai ficar exatamente no meio essa partezinha de cá, ó. 12 e 12. E tá vendo que ficou 3 números para cá e 3 números para cá. Professora, o que vai acontecer? Esses dois númerozinhos aqui que estão no meio, eu vou calcular uma média aritmética que a gente já viu. Eu só vou fazer assim, ó. Vou colocar ME, vou colocar 12 mais 12 e vou dividir por 2. Por que por 2? Porque eu estou calculando a média aritmética de dois números do meio. Então, vamos lá, boto dividido por 12. Quanto é 12 mais 12? Vai dar 24. 24. E 24 dividido para 2 dá quanto? 12. Ah, professora, então a minha mediana da minha questão é 12? É. Nesse caso aqui, deu 12. Mas se você fosse pegar outra questão e desse número decimal, ia ficar o número decimal, não tem problema nenhum. Mas se atente a isso. Se você tiver a sequência, for contar lá, der par, você vai pegar os dois números do meio e vai dividir por 2. Basicamente, é isso, certo? É isso. Para você que é um aluno de matemática, tenha paciência com você mesmo. Você consegue sim aprender. Outra coisa importante, não fique se cobrando por cada erro que você tiver em uma determinada questão.
Se você teve um acerto, fique feliz. E se você errou, estuda mais um pouquinho para você conseguir acertar a questão. Mas não se cobre tanto, tenha paciência com você, que você vai conseguir sim evoluir com o tempo e vai conseguir sim ficar craque em matemática sim, porque você é capaz. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. Até o meu próximo vídeo e tchau, tchau!